Amado Senhor, nós te damos graças nessa noite. Nós bendizemos o teu nome por esta tão rica, tão preciosa oportunidade de nos reunirmos em torno da tua mesa, Senhor Jesus. Foi o Senhor mesmo quem a instituiu. E nós estamos aqui com os corações agradecidos por fazermos parte de tudo isso que já estamos desfrutando aqui essa noite. Ó Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Que as tuas expectativas, Senhor, com relação aos corações aqui possam ser supridas para a glória do teu nome. Encontre aqui os lábios que confessem o teu nome, Senhor. Lábios de adoração, lábios de louvor. Ó Senhor, nós te bendizemos essa noite. Nós te agradecemos e queremos dizer que estamos felizes por encontrarmos o descanso aqui na tua presença, Senhor. Obrigado porque o Senhor já está aqui, porque nós reunimos-nos no teu nome. O nome soberano, o nome sublime, o nome que nos salvou, o nome pelo qual importa que todos os homens dessa terra sejam salvos. Bendizemos, amado Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Irmãos, abram por favor Salmos capítulo 22. Salmos capítulo 22, quero tomar aqui duas porções dessa maravilhosa passagem, tão conhecida por nós, tão explorada também em termos de estudos, e que o Senhor possa nos ajudar aqui essa noite, para que a gente possa ver um pouco mais daquilo que Ele deseja nos falar aqui através dessas letras tão maravilhosas. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite eu não tenho sossego. Versículo 6. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Isaías capítulo 53, que também, meus irmãos, é uma passagem bastante conhecida por nós. Eu quero tomar aqui 4 versículos. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Essas passagens também são bastante conhecidas por nós aqui do texto de Isaías. E elas, irmãos, tanto Salmos 22 quanto essa passagem aqui, elas possuem em si algumas similaridades. Uma delas é que são capítulos proféticos. Falava de advento que haveria de vir, né? E muito interessante que também ela falava, essas profecias, falava da mesma pessoa. Tanto o Salmos 22 quanto Isaías 53. Tanto uma como a outra expõem dores físicas, terríveis dores físicas. Nós não lemos todos os versículos dos capítulos, mas pela questão do tempo mesmo, e eu quero me focar nesses versículos. Mas todos eles
Todas essas passagens, todos esses 2 capítulos expõem dores físicas, mas também dores emocionais, feridas emocionais, profundas dores na alma. E uma outra similaridade desses 2 textos é que ambos começam com 2 perguntas. Uma é um lamento de um Deus que desamparou. E a outra, também 2 perguntas, uma dúvida terrível. Quem vai acreditar nisso? Tem alguém capaz de acreditar nisso que nós estamos lendo? É isso que o profeta Isaías está dizendo aqui. Será que essa mensagem aqui que eu estou compartilhando com vocês, vou focar mais em Isaías, alguém pode acreditar nisso? É claro que isso nós podemos também tomar para os Salmos 22. Ele faz uma outra pergunta, Isaías, e diz assim: para quem o braço do Senhor, ou então o braço do Senhor significa o poder de Deus, né? Ou para quem o poder de Deus vai se manifestar? Então essas 2 questões, essas 2 perguntas que Isaías ali começa no capítulo 53. E na realidade elas são perguntas retóricas, que elas estão implicando em dizer que haverá incredulidade. As pessoas não vão acreditar no que eu estou escrevendo. Isso aqui será repudiado. Isso aqui não será observado. Não só demonstra um espanto de Isaías, porque ele está vendo ali algo muito claro da parte de Deus, mas ele está dizendo: quem vai poder acreditar nisso? Uma mensagem indigna de crédito. Interessante que até hoje, irmãos, para quem essa mensagem objetivamente foi destinada até hoje, ainda continua uma venda nos olhos. Essa mensagem nos alcançou. Estamos aqui para dizer: nós cremos nessa mensagem. O nosso Deus é vitorioso. Nós acreditamos nessas palavras. Então o profeta Isaías, ele está apresentando aqui o servo sofredor. Que nós conhecemos bem, essa figura enigmática, perturbadora. Ele está profetizando o Messias prometido que haveria de vir, né? Esse Messias, ele não evitaria as feridas humanas. É isso que nós vemos, capítulo 22 de Salmos, em Isaías 53. Cheio de dores, cheio de feridas, inchaços, chagas, oprimido, esmagado, moído pelas transgressões que não eram dele. Ele seria então consumido por elas. Então, irmãos, as expectativas dos ouvintes ali estavam sendo frustradas. Estava indo na contramão daquilo que eles estavam esperando em termos de profecia. Afinal, eles queriam um libertador, eles queriam um Messias glorioso. Eles queriam um Messias triunfante, um rei que deveria vir soberanamente e acabar com os inimigos, resolver o problema político, social, econômico da nação, com o seu exército, mas frustrou. Veio na contramão de tudo. Colocou tudo de cabeça para baixo daquilo que eles estavam esperando. E eles queriam que esse Messias viesse estabelecer justiça, honra, com muito poder. É isso que eles estavam esperando. Então, irmãos, no ápice aqui da revelação profética aparece essa palavra que frustra expectativas humanas. O Deus que eu vou enviar para vocês não é um Deus humano do jeito que vocês esperam. Ele vem exatamente da forma contrária. Então, nós sabemos de quem Isaías está falando, não é verdade, irmãos? Nós sabemos, hoje temos a revelação clara, louvado seja o nome do Senhor. Né? Não só o Novo Testamento aponta para nós, o Novo Testamento nos dá indicações claras do Salmos 22, mostra para nós objetivamente, Salmos 22 está falando de Jesus. Ele diz assim, Isaías 53 está falando de Jesus, é dele que está sendo falado. Mas não só isso, não só o Novo Testamento, mas a própria história conta isso para nós, e o Espírito Santo que em nós habita.
Porque o Espírito Santo testificará toda a verdade. Então, nós vemos essas palavras que são verdadeiras, não podemos abrir mão delas, é claro, mas há algo dentro de nós que está dizendo assim, é isso. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Espírito Santo glorificará a Cristo. Ele me glorificará, diz a promessa do Senhor, com respeito ao Espírito Santo. Então, essas descrições, elas encontram infelizmente, irmãos, é uma horrível descrição de Cristo mesmo. É uma descrição complicada, mas é isso. Foi assim profetizado e foi justamente assim que aconteceu. E não há discussão. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias. E o objeto aqui, né? O homem desta profecia, o servo desta profecia. O apóstolo João mesmo, no capítulo 12, ele associa diretamente Isaías 53, a pessoa, a vida e a obra do Senhor Jesus. Inclusive ele diz que para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Então João repete aquelas duas perguntas, né? Quem criou na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? João capítulo 12, verso 38. Então, desde o nascimento do Senhor, passando pela paixão de Cristo, até a sua crucificação, nós vemos tudo isso. Todas as mais de 300 profecias, podemos incluir aqui o Antigo Testamento de forma geral, só se aplicam em uma pessoa, o Senhor Jesus. Então, a revelação de que o Messias é o braço do Senhor, ele se manifestaria não como um rei triunfante, mas uma aparente derrota. E como nós lemos, homem de dores. Homem de dores. Essa expressão, dores, ela indica não só uma dor física, mas também uma dor na alma. Na verdade, irmãos, ela indica alguém que está muito familiarizado com a dor física, sim, mas com a dor emocional, de forma crônica e constante. Essa é a expressão dores. E é isso que nós vemos no nosso Senhor. Desde a sua prisão, falando aqui de dores físicas, até o seu flagelo, né? O flagelo, quando ele foi preso, então, houve aqueles flagelos romanos. Eu vou falar um pouco rapidamente de dores físicas, mas o que eu vou me concentrar são em dores emocionais, em dores da alma, que muitas vezes nós não observamos o quanto o Senhor sofreu profundamente, lá no íntimo do seu coração. Mas aqueles flagelos romanos, eles eram feitos de tiras de couro, e isso realmente doía muito, né? E havia ali pontas de ossos ou de metal, e aquilo era então a vítima, né? Ela era castigada então com aquele flagelo romano. E Pilatos, mesmo não tendo achado nenhum crime no Senhor Jesus, ele mandou açoitá-lo. Ele permitiu que Jesus fosse açoitado e que Barrabás fosse libertado. Esse flagelo romano, irmãos, ele por si só, muitas vezes a própria vítima já morria ali, porque seus músculos eram expostos, algumas vezes até as suas entranhas saíam, de tamanha era a agressividade dessa fustigação. E causavam tremendas dores físicas, mas também humilhava aquele que estava sendo agredido. Também tinha ali uma coroa de espinhos. E os irmãos sabem que aquela coroa, ela penetra então no crânio da pessoa. E quando aqueles espinhos atingiam então o nervo chamado trigêmeo, aquilo produz dores lancinantes naquele que recebia. E Isaías dizia que ele ia ser oprimido. Isaías dizia que ele ia ser humilhado. Também eles colocaram um manto de púrpura no Senhor, como dizendo, você não é o rei? Você não é o rei? Então vamos colocar um manto de púrpura, vamos dar uma cana, como se fosse um cetro de um rei para você. E eles pegavam aquele cetro e batiam na cabeça do Senhor com aquele cetro. O agredia, o esmagava, como disse o profeta, como disse o salmista. O lado do Senhor, como diz Isaías, foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Então eles colocaram uma lança no lado do Senhor. O soldado fez isso.
E não só isso, cravos em seus pés, cravos nas suas mãos. Então, irmãos, dores físicas atrozes, intensas, dores insuportáveis, sofreu o nosso Senhor. Agora, eu disse para os irmãos que eu queria me focar essas dores, nessas feridas emocionais. Na verdade, irmãos, as ciências humanas, a biologia, ela descobriu que são 5 terríveis dores que um ser humano, em sua existência, normalmente ele passa, ou por uma delas, ou por mais de uma, 2, 3, quem sabe 4. Talvez alguém passou por essas 5. Ainda que eu vou me focar na humilhação do Senhor, que é uma dessas 5 dores. Então a ciência, ela descobriu que o homem, ele passa por rejeição ou abandono. É uma das dores terríveis que o ser humano passa. E o abandono, a traição, tudo isso suportou o nosso Senhor. Também uma outra dor é a injustiça e a humilhação. E esses estudiosos dizem que essas dores são tão mais profundas, tão mais lancinantes e doloridas do que as próprias dores físicas. E a primeira dor que é levantada, e que inclusive está aqui na cronologia do nosso texto, é a dor da rejeição, é a dor do desprezo. Se a gente pegar na sequência do nosso texto, tanto do Salmo 22, que ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ali é a dor da rejeição. Quando você pega Isaías capítulo 53, no verso 2, ali você vê também o Senhor Jesus ele sendo rejeitado profeticamente. Mas eu quero me focar na humilhação. E vou mostrar para os irmãos por que eu entendi fazer dessa maneira. Mas, irmãos, esses 2 capítulos, eles muito antes dessas descobertas da ciência, esses 2 capítulos já falavam dessas feridas emocionais. Elas não são uma lista exaustiva, outras podem existir. Mas João Calvino, ele disse uma frase interessante que eu queria colocar essa observação aqui, que quando os homens mais doutos, quando os homens mais sábios desse mundo conseguirem chegar no alto cume do conhecimento, eles encontrarão lá os teólogos. Por que João Calvino disse isso? Não foi soberba. É porque na realidade tudo que é descoberto a Bíblia já dizia anteriormente. Então quando os teólogos chegam lá e encontram essas 5 feridas, quando os estudiosos, cientistas da ciência humana, biólogos, antropólogos, terapeutas, chegam no cume do conhecimento, eles encontram lá os teólogos, os irmãos que se debruçam na palavra de Deus. E esses 2 capítulos mostram, como eu já disse para os irmãos, essas feridas emocionais de maneira clara, descritas de maneira objetiva. Rejeição ou desprezo, o abandono, a traição, a injustiça e a humilhação. Sei que muitos podem estar experimentando um ou outro nesse momento. Há personagens bíblicos, irmãos, que passaram por essas dores na alma. O próprio rei Davi mesmo, ele foi traído. O próprio rei Davi, ele foi injustiçado. Quando nós pegamos mesmo a história de Jó, nós vemos quanto passou aquele homem, injustiçado por seus amigos, humilhado por sua própria esposa. Quando nós pegamos José do Egito, traído por seus irmãos, humilhado, injustiçado. Então nós vemos também que pessoas humanas podem passar por isso. Personagens bíblicos passaram por isso, mas qual a diferença? A diferença é aquilo que Isaías disse a respeito do Senhor. Ele diz que nunca fez injustiça, nem jamais houve engano na boca do Senhor. Ele jamais precisou passar. Ele não era culpado de absolutamente nada. Então esses personagens, ou nós mesmos, por mais moralmente relevantes que alguém possa ser, ninguém está isento de culpa de alguma maneira. Não é verdade, irmãos? Mas o nosso Senhor era esse, que nunca fez injustiça e nem engano na sua boca, mas ele passou por todas essas aflições. A rejeição, o desprezo, o abandono, a traição, a injustiça, a humilhação,
O verso 7 que nós lemos diz que ele foi oprimido e humilhado. Essa humilhação, ela se deu de várias maneiras, irmãos. Primeiro, não está relacionado com dores físicas, mas as vestes do Senhor, elas foram sorteadas. O Senhor Jesus foi agarrado por mãos violentos e foi despido. Suas vestes foram tiradas dele. Ele foi exposto à vergonha pública. Humilhação. Exposto à vergonha. Eles cuspiam no Senhor enquanto ele estava indo para o Gólgota. Eu não sei se você sabe, irmãos, talvez sim, o que significa um cuspe na face de um inimigo. Essa é uma atitude, quando isso acontece, aquele que provoca, ele está dizendo assim, a minha atitude é de dominação e de poder sobre você. Eu tenho uma repulsa moral e intelectual com a sua pessoa, por isso eu vou lhe cuspir a cara. É um autodesprezo. É um ato de rejeitar, é um ato de humilhar. Eles fizeram isso com o Senhor. E já no caminho para o Calvário, ele mesmo, diz a palavra de Deus, ele carregou a sua própria cruz. Irmãos, isso implica dizer que se essa pessoa humilhada ele fosse, por exemplo, enforcado, significa dizer que ele teria que carregar a sua estaca horizontal e mais a sua corda. É isso que você estaria dizendo. Falou, você vai morrer enforcado, então você vai carregar os instrumentos, os objetos que você vai morrer. E o Senhor Jesus carregou sobre si a cruz que não era dele. Irmãos, se por acaso você, em determinado dia daqui para frente, for abordado por um policial e você estiver na companhia de 2 ladrões, você vai estar com um grande problema. Porque eles vão te rotular como isso. E o Senhor Jesus ele foi colocado no meio de 2 ladrões. Para dizer assim, essa é a sua estirpe. Ele foi humilhado. Como que um espetáculo público, exposto a essa vergonha. E eles passavam pelo Senhor e diziam assim, você não é o Salvador? Salva você mesmo. Você não é o Filho de Deus? Então clama para o seu Pai, para que Ele te salve. Um dos 7 brados da cruz, o 5º brado da cruz, o Senhor Jesus disse uma palavra, disse assim, tenho sede. Irmãos, o Senhor ele não falou assim, vocês podiam me dar um copo de água? Ele não disse isso. O Senhor Jesus disse, tenho sede. Porque ele quis dizer assim, eu sou ser humano, eu sou um homem. Sou um Deus que deixou o trono de glória e vim como homem para sofrer pelos seus pecados e ser exposto à vergonha pública. E aí eles deram vinagre para beber. Pegaram e molharam sua boca com vinagre. A morte de cruz, irmãos, era para os piores condenados, os irmãos sabem. A mais vergonhosa e humilhante forma de castigo conhecida no mundo antigo. Era para os piores. E a própria cruz era o símbolo de vergonha. A própria cruz era o símbolo de humilhação. Então ali estava o Senhor, executado como um criminoso, sepultado junto com os ímpios, também disse o profeta Isaías. Mas com o rico esteve na sua morte. Então, irmãos, a primeira ferida, que seria a rejeição, eu não foquei nela, por quê? Porque na cronologia eterna, parece uma contradição, né? Cronologia eterna, né? Na eternidade não há cronologia, né? Mas na cronologia eterna, vamos colocar dessa maneira, Jesus ele abriu mão da sua glória. Pensa nisso um pouco. Porque o primeiro e supremo ato de humilhação do Senhor foi ele se tornar homem. Foi ele abrir mão da sua glória. Foi ele se
despir da sua divindade. Ele jamais deixou a sua divindade, mas ele deixou o seu trono de glória. Então, esse foi o primeiro ato de humilhação do Senhor. Então, a humilhação, irmãos, foi algo que partiu do Senhor desde a eternidade. Lá na eternidade foi o ponto de partida da humilhação. Por isso que eu inicio com ela. Então, foi a partir da encarnação que todas as outras formas de humilhação do Senhor, a rejeição, o abandono, a traição, a injustiça, vieram então, a partir da encarnação. Então é como se dissesse que o Deus estrangeiro se fez homem. A palavra homem é da mesma raiz da palavra humus. A palavra homem, a palavra humus, tem a mesma raiz da palavra humildade. Tem a mesma raiz da palavra humilhação. Faz parte da mesma palavra. Então, com isso, nós descobrimos que houve um esvaziamento da parte do Senhor. Por isso, nós entendemos que essa ferida da alma do Senhor, eu vou pedir para os irmãos abrirem em Filipenses, no capítulo 2. Esse esvaziamento fala da identidade e da origem do Senhor. Então, é essa ferida que iniciou na eternidade. Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, os irmãos conhecem, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, observem isso, irmãos, atentem-se, talvez você nunca tinha percebido que a humilhação foi algo que partiu do próprio Senhor. Ele a si mesmo se humilhou, porque ninguém poderia humilhá-lo. Ele abriu mão da sua glória. Colossenses vai dizer que nele, encarnado, corporalmente, habitava toda a plenitude da divindade. Ele continuou sendo Deus. Mas ele, como homem, como esse humus humano, ele assumiu a forma de servo, que é o que nós lemos aqui. Sendo, versículo 6, em forma de servo, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Aí ele diz, mas ele aniquilou-se a si mesmo. Essa palavra significa que ele se esvaziou. Ele se anulou a si mesmo. Ele mesmo preferiu fazer isso. Então, ele tomou a forma de servo. Ele fez isso voluntariamente, irmãos. E ele se fez semelhante aos homens. Verso 8. E achado na forma de homem. Qual é a outra palavra que está na sequência? Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele humilhou-se a si mesmo. Ninguém poderia humilhá-lo, ninguém teria condições. Ele voluntariamente fez isso. Por isso que os homens que o rejeitaram, o humilharam. E é por isso que nós o exaltamos, irmãos. Porque ele fez isso por nossa causa. Ele fez isso para que estivéssemos aqui. Sobretudo, é claro, ele fez isso para a glória de Deus. Ele fez isso para que o Pai tivesse uma família para ele. Ele fez isso para que o Espírito Santo tivesse um lugar de habitação e ele, a sua noiva, que o ama, que o adora, que se rende diante dele. Irmãos, essa expressão se humilhou significa que ele se rebaixou. Ele tornou-se baixo. Quando fala a si mesmo, está dizendo assim, eu estou fazendo isso voluntariamente. Irmãos, essa é uma das afirmações mais densas e significativas do Novo Testamento. Porque ele está dizendo assim, de forma voluntária. Na verdade, são 3 aspectos. São 3 aspectos da humilhação do Senhor. Primeiro foi voluntário, consciente e de forma progressiva. Voluntário, consciente e progressiva. Voluntário porque não foi por coerção. Foi por amor, diz João. Consciente porque ele sabia bem o que ele estava fazendo. Ele sabia bem o que estava esperando por ele. Ele sabia bem o resultado que daria. Foi de forma consciente e progressiva, porque foi desde a encarnação até a cruz do Calvário, onde ele morreu, não por causa dos pecados dele, por causa dos nossos. Irmãos, há também algumas dimensões distintas na humilhação do Senhor. Essas dimensões, no que se refere ao ser de Deus, à existência de Deus, é chamado de dimensão ontológica, mas é relacionado ao que Deus é na eternidade. Sabe o que aconteceu? Ele deixou o trono de glória.
Então, na dimensão ontológica, ele abriu mão. Nunca deixou de ser Deus, mas ele abriu mão da sua glória e assumiu a natureza humana. Ele se tornou servo. Na dimensão física, ele sofreu fome. Na dimensão física, cansaço, dor e a flagelação, a crucificação. Na dimensão social, irmãos, ele escolheu nascer numa família humilde nessa terra. Na dimensão social, ele viveu sem ter onde reclinar a sua cabeça. Irmãos, na dimensão moral, na dimensão espiritual, o Senhor Jesus, ele foi feito pecado por nós. Ele suportou o peso da ira divina lá no nosso lugar. Ainda, irmãos, na dimensão judicial, foi condenado como um criminoso. Ele sofreu a morte de cruz. Então ele passa da glória celestial ao servo sofredor. Mas ele se esvaziou a si mesmo. Ele se esvaziou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Agora tem mais um versículo que está aí diante de você. Leia o verso 9, irmãos. Pelo que Deus o exaltou. Veja aí essa expressão. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Aleluia. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ó Senhor, glorificado seja o teu nome. Que o teu nome seja apreciado aqui nessa noite, Senhor. Aprovado, Senhor. Que o teu nome, Senhor, seja engrandecido, considerado. Ó Senhor, que o teu nome seja honrado, reverenciado, estimado, exaltado, porque tu és exaltado, Senhor. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse, toda a língua, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia.